Eu já disse olá, sétimo ano A e B, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Então, pessoal, já que a gente está nesse período de adaptação, né, a gente está só um pouco mais de 30 dias, um mês, e as coisas mudaram rapidamente. O que a gente vai precisar agora é um pouco de organização, uma organização mínima. Você vai ver como é que você vai fazer isso. Você pode aí dividir o seu tempo durante o dia e dedicar um pouco desse tempo para estudar. Você também vai receber um caderno impresso. Esse material que você vai receber, você vai perceber que ele tem ali umas sugestões de organização, umas tabelas ali. Então, você pode fazer do seu jeito. O importante é que você tenha um tempo para estudar, tá bom? Aí, na aula passada, continuando o nosso primeiro assunto desse vídeo, na aula passada, a gente começou a falar das linguagens artísticas, certo? Eu passei para vocês 2 links de textos para vocês lerem, e aí fiz uma pergunta para vocês e pedi para vocês me responderem lá nos comentários do nosso blog, né? Então, se você ainda não fez, volta lá, faz essa atividade, é rapidinho. E a gente vai continuar falando sobre isso, quer dizer, linguagens artísticas. O que é isso? São tipos de arte, tipos diferentes. Quando a gente fala de arte, é muito genérico, né? Que tipo de arte que a gente está falando? De que arte que a gente está falando? No nosso currículo, o currículo da cidade de São Paulo, a gente divide o estudo das artes em 4 campos. A gente tem teatro, dança, música e artes visuais. Então, dentro do nosso currículo, a gente estuda a arte assim, 4 campos. Eles são muito mais. Cada um desses campos é um universo com o uso de diferentes materiais, diferentes ferramentas, diferentes técnicas. Uma coisa é eu fazer teatro, outra coisa é eu fazer música. Os dois são arte, mas requer técnicas diferentes, materiais diferentes, ferramentas diferentes. Então, toda vez que a gente ouvir falar em linguagens artísticas, a gente está falando de tipos de arte, os diferentes tipos de se fazer arte. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai continuar falando sobre as linguagens artísticas, sobre os tipos diferentes de se fazer arte nas próximas aulas. Então, semana que vem, a gente vai falar sobre um desses tipos, o teatro, ok? E agora vamos para o segundo assunto desse nosso vídeo aqui, que é o seguinte. Pessoal, para a gente fazer uma conexão entre o material impresso que vocês receberam e a nossa disciplina, artes, né? Eu vou sugerir para vocês a atividade do Trilhas de Aprendizagem do 7º ano do Caderno de Ciências Humanas, tá? Lá na página 106, vocês vão encontrar a primeira atividade e ela diz o seguinte: um pouco da história das mulheres negras no Brasil e as relações de trabalho. Diz aqui no texto que entre o século XVIII e o século XIX, muitos estrangeiros passaram pelo Brasil e fotografaram, desenharam e escreveram sobre as mulheres vendendo mercadorias nas ruas das cidades brasileiras. Tá? Então, o que acontece aqui? A documentação de viajantes indica que mulheres negras, algumas vezes autorizadas pelas municipalidades, vendiam frutas, legumes, pão, rendas francesas, hortaliças, peixe, e que a rua era também o seu espaço de sociabilidade. E aí, o que eu pensei? A gente está falando aqui de século XVIII e século XIX. No começo do século XIX, lá em 1816, o Brasil recebeu uma missão vinda da França, que tinha como objetivo criar um liceu de artes e ofícios lá no Rio de Janeiro, que era a capital.
Nessa missão veio um artista, eram vários artistas, e um deles era um artista chamado Jean-Baptiste Debré. E ele fez muitos desenhos, muitas gravuras, muitas ilustrações do Brasil naquele período, ali de 1816 até 1831, quando ele volta para a França. E aí, 2, 3 anos depois, ele lança um livro falando sobre o Brasil com as ilustrações que ele fez. Então, eu acho que é interessante para te ajudar a fazer essa atividade, que você possa conhecer um pouco desse artista, Debré, possa ver o trabalho dele, e você com certeza vai conseguir visualizar esse período em que o texto se refere, né? Conseguir visualizar essas mulheres com suas cestas na cabeça, fazendo suas vendas. Ele cita aqui, por exemplo, que a Rua da Quitanda, aqui em São Paulo, recebeu esse nome justamente por conta dessas mulheres que ficavam ali vendendo esses produtos, tá bom? Então eu estou sugerindo para vocês um vídeo que é sobre o livro que o Debré lançou na França, é um vídeo da TV Senado, e aí também estou sugerindo para você dar uma olhada nessas imagens que eu vou deixar das obras do Debré, tá bom? A gente se encontra na próxima aula. Qualquer dúvida, escreve para a gente. Até logo!